Sem delongas, nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Toda quinta-feira nós temos nosso estudo sobre o Apocalipse e nós estamos fazendo versículo por versículo. Você que tem dificuldade de entender o Apocalipse, vai nos acompanhando. Aqui presentes, os irmãos e os que estão pela internet, Deus abençoe. A nossa temática hoje é sobre a prisão de João. Isso é muito interessante. Nós vamos tratar sobre isso. Pode colocar aí o texto. A gente vai minuciosamente fazer aqui a separação dele. Já foi lido aí. João capítulo 1 e versículo 10, né? 9, vamos lá. Eu, João, olha lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. E aqui você pode marcar todos os grandes exegetas que defendem a pregação também expositiva, eles falam de 4 pontos essenciais para se fazer uma boa exposição da palavra, né? E nessa exposição, primeiro o contato direto com o texto, né? Depois a exegese, depois eles falam do método indutivo e, por fim, eles falam também, tem a aplicação, né? E falam sobre a proposição. E nessa você tem a questão da análise de palavras no texto, que vão ajudar você a saber em torno de quem o texto realmente está falando, né? E aqui você vê, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, né? Aí é Almeida Corrigida Fiel. Então você pode observar que a minha tradução diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Você pode observar que o texto novamente vem com o pronome pessoal, no indicativo, né? Lá em cima vocês estão vendo eu, a primeira pessoa do singular, né? E aí você tem o substantivo João, Ioannes, né? Que é João. E você vê que tem essa ênfase. A ênfase aqui poderia só dizer assim, João, o texto poderia começar tão somente assim, João, irmão vosso, mas ele quer dar ênfase. É por isso que você tem aí a presença desse ego Ioannes, não é? Eu, João, ok? E para os irmãos terem uma ideia, nós podemos analisar que estaremos fazendo uma análise desse versículo. Por quê? Porque ele é muito importante. Primeiramente, coloca lá o ponto 1, só para os irmãos terem uma ideia. Essa é a divisão que nós fizemos aqui. Primeiro, porque antes de nós entrarmos aqui, nós temos o primeiro século da era cristã. Muito bem, pode voltar aqui para o versículo. Por que nós colocamos assim? Porque vocês sabem que o livro começa descrevendo uma perseguição feita para com o apóstolo João. Mas também é sabido que naquele tempo já muitos cristãos eram perseguidos. E eu fiz questão de colocar em primeiro lugar o primeiro ponto que o Léo colocou ali, para que os irmãos compreendam muito bem. Ao longo do processo histórico, olha, irmãos, ao longo do processo histórico da existência da igreja, ela teve mais ou menos aí 300 anos de perseguições. 3 séculos. E algumas mais, outras menos, outras mais intensificadas. E quando você lê, por exemplo, logo a primeira igreja, pode colocar lá, Léo, para eles seguirem ali comigo, muito bem. Quando vocês olham para a igreja
do tempo dos apóstolos. Vamos falar sobre a igreja do tempo dos apóstolos. Vocês podem analisar que nós estamos lá no limiar, lá no Gênesis, lá no início. E aí você pergunta como foi que essa igreja, os cristãos do primeiro século, eles viveram, o que eles enfrentaram. Isso é muito importante porque às vezes você lê a Bíblia e não faz essa comparação da Bíblia com a história e aí não compreende realmente o propósito da fé. Nessa primeira era, no primeiro século da era cristã, nós temos, por exemplo, uma igreja que é santa, mas ao mesmo tempo você tem uma igreja que ela vai passar por perseguições grandiosas. Perseguições grandiosas. Essa primeira era, nós vamos encontrar dois grandes personagens. Um chamado Nero, o imperador Nero, 64. Homem bárbaro, homem cruel. Durante aproximadamente 9 anos, o povo de Deus vai ter, o governo dele é tranquilo, mas esse homem ele era cruel, ele era um homem, até um demente. Nero era um ser maléfico. Vocês sabem que ele mata a própria mãe, era um homem cruel, era um homem de caráter comprometido, era um homem de índole totalmente horrível. E dois homens de destaque nesse período é o nosso grande apóstolo São Paulo, que vai ser decapitado por ordem de Nero, e também o apóstolo São Pedro. Então, é importante analisar que essas duas figuras grandiosas do cristianismo, o homem Paulo, o homem dedicado, o homem que evangelizava, o homem que mais evangelizou, o homem que mais escreveu, ele vai ser decapitado por ordem de Nero. E esse demente Nero, para vocês terem uma ideia, a igreja, porque quando a igreja começa, ela é entendida, ela é vista como um ramo do judaísmo. Até aí tudo bem. Mas em uma noite, no plano político que não deu certo de Nero, os irmãos sabem muito bem, ele toca fogo em Roma, querendo em alguns bairros, mas o fogo se alastra. E ele está em uma casa, em um terraço, e enquanto a cidade está pegando fogo, ele no som de uma lira e também de epopeias, ele está cantando enquanto Roma está pegando fogo por ordem dele mesmo, por ordem dele. E aí, para os irmãos terem uma ideia, o fogo se alastra, o que ele pensou que ia dar certo não deu, a população se revolta contra ele, ele começa a perder o aplauso, a admiração, e ele procura um bode expiatório. Nesse período, alguns já começam a manifestar ódio contra a igreja. Ouçam bem essa. Por que eles começaram a manifestar ódio contra a igreja? Porque a igreja, ela não odiava a humanidade, mas ela odiava o pecado da humanidade. A igreja odiava as práticas pecaminosas. E nisso, algumas pessoas, olha, estando em Roma, uma cidade pecaminosa, uma cidade, tudo quanto vocês pensarem, pedofilia, prática errada, lesbianismo, homossexualismo, todo tipo de prática, lá era liberal em Roma. E os cristãos viviam à parte, separado disso tudo. Disso tudo. Porque nós queremos dizer para a igreja e as pessoas que nos assistem, os cristãos nunca atacaram a vida de ninguém. Por exemplo, que a vida de uma pessoa, ela faz o que ela quer. Agora, a Bíblia diz que de todos os atos, os homens prestarão contas a Deus. A pessoa pode escolher ser o que ela quiser. Nós queremos dizer para os irmãos, não é que crentes tenham raiva disso ou ódio de pessoas, não. O crente combate o pecado. Nós combatemos aquilo que é pecaminoso, aquilo que a Bíblia é contrário. Nós não combatemos a pessoa em si. Nós nunca combatemos um homem, uma mulher, um ser humano. Não. Nós combatemos as práticas que a Bíblia condena. E aí, para vocês terem uma ideia, essa igreja que está lá no primeiro século, ela é uma igreja formada de cristãos. E aí, Nero, ele querendo sair da situação, ele culpa os cristãos. E como alguns já tinham ódio dos cristãos,
como alguns já odiavam os cristãos, porque na verdade eles não aceitavam essa ideia da pregação da santidade, essa ideia da pregação de vida pura, então alguns já tinham uma certa ojerização, repúdio para com os crentes. E aí começa a se desencadear uma perseguição acirrada contra a igreja do Senhor Jesus. Isso lá no primeiro século, como nós estamos colocando aí. E nesse primeiro século, nós temos a figura, para vocês nunca mais se esquecerem, de Paulo, que vai perecer no primeiro século, o apóstolo São Pedro, que também vai ser crucificado de cabeça para baixo, também era um líder, um homem de Deus, mas nós temos também a figura de Tiago, o apóstolo, esse homem que ele tinha uma vida santa, e em um discurso os judeus, alguém chamou para ele falar sobre o Messias, e ele era um homem piedoso, era um homem de oração. Esse Tiago é aquele que se escreveu dele, que ele tinha o joelho como o joelho de camelo, de tanta oração e de uma vida piedosa para com Deus. Mas quando ele começou a defender o Messias, a Jesus Cristo ressuscitado, então empurraram ele, lançaram pedras, e quando ele estava à beira da morte, alguém pegou um pau e bateu na boca dele, quebrando os dentes. Isso aqui eu estou falando de homens santos. Aqui eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Tiago. Isso é só para mostrar para os irmãos como eram que homens de vidas tão puras, piedosas, castas, santos, sofriam dessa forma. Ok? Isso lá no primeiro século. E a igreja, ela enfrentava isso. Ainda no primeiro século também, vai perecer o jovem Timóteo. Timóteo estava saindo de um local e um grupo de pessoas iam para uma festa idolátrica. E quando ele ia no caminho, ele viu aquele grupo e foi evangelizar o grupo. E de repente o grupo começou a bater nele de pau. Olha a atrocidade, a bater Timóteo de pau. E tempos depois, esse jovem, ele veio a falecer. Então você tem figuras importantes no primeiro século, que na verdade eram homens de Deus, e pereceram, morreram. E aí você tem um imperador que vai desencadear uma perseguição contra os crentes, caçando muitos como animais, que era Nero. Ele vai perecer em 63, Nero, de forma com as suas próprias mãos, um homem cruel, o medo toma conta dele, o pavor, e é assim que ele morre, de uma forma muito cruel, de uma forma muito horrível. Mas depois assume um homem chamado Domiciano, que também será outro tirano, um homem cruel, e que por ordem de Domiciano é que João, do Apocalipse, ele vai ser exilado na ilha de Patmos. Eu estou só colocando isso aqui para que vocês entendam por que a igreja do primeiro século da era cristã sofria dessa forma. E aí vocês podem analisar que eu coloco aqui uma segunda questão. Por que os cristãos sofrem perseguições? Aí você vai dizer para mim, pastor Aziel, e me diga, um homem como Paulo, um homem como Pedro, um homem como Timóteo, um homem como Tiago, por que esses crentes, esses irmãos, sofreram tantas perseguições? Ou seja, por que a igreja sofre perseguição? Olhe bem para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Há duas razões pelas quais as perseguições, elas vêm para nós. A primeira razão que nós podemos analisar quando nós atentamos aqui é que a perseguição, ela vem para lapidar os cristãos. Ouçam bem isso. Vem para nos lapidar. Todos nós aqui somos crentes. Eu sou crente, aqui está o pastor Wagner, está o pastor Carlos, pastor Feitosa, pastor Jadriel. Aí tem as irmãs. Mesmo nós sendo crentes, homens de Deus, vocês aí, mulheres e homens de Deus, vocês são elementos constituídos tanto do espiritual como do material. Ou seja, nós não somos perfeitos. E as perseguições, elas vêm para nos lapidar, em especial as nossas imperfeições. Há escórias,
há sujeiras em nossa vida, há coisa que eu não entendo e você não entende, mas que Deus manda, porque Ele está tratando contigo para equilibrar a tua fé e lapidar você. Sabiam dessa? Então, o primeiro propósito é... Olha, irmãos, vamos analisar a igreja primitiva. Se vocês analisarem, eu estou falando das perseguições de fora. Mas a igreja primitiva, lá pertinho de Jesus, já 30 anos, bem pertinho, ela já tinha deixado o primeiro amor. A igreja primitiva, nos dias logo que Jesus morreu, não demorou nada. Crente falso no meio dela, está lá em Atos 5, Ananias e Safira. Briga entre os crentes, está lá na igreja de Corinto. Eles se separando do evangelho, atrás de outras mensagens, está lá em Gálatas 1:8. Então, essas tribulações, elas vêm para o crente, ela vem para a igreja, primeiro, para lapidar os fiéis. Por isso que eu fiz questão de citar ali, Hebreus 12:6. Deus faz o que com aquele que ama? Deus castiga e corrige aquele a quem ele ama. Então, o primeiro propósito da tribulação, lapidar os fiéis. Deixa eu ver aí se é 1 Pedro 1:7. Se não for o primeiro, 1 Pedro é 2 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro, como é que diz aí? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pronto, então a nossa fé é provada e o Senhor Deus nos leva para o campo das tribulações, das provações, das aflições, porque Ele está nos lapidando. Então, essa é a primeira razão. E se nós analisarmos, eu escrevi aqui, dentro desse texto bíblico, para os irmãos terem uma ideia, é que essas tribulações, elas servem também para mostrar e para evidenciar quem vai ser fiel ou quem não vai ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus. Então, primeiro, para nos lapidar. Segundo, para provar o que há dentro de nós. Me veja bem aí, Deuteronômio, me parece que é o verso 8, capítulo 8, Deuteronômio 8, verso 4. Coloca aí, só para me ter uma ideia aqui. Pode passar. 5... daí, vai, como é que diz? Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Vai. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Isso, vai. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Pronto. Então, preste bem atenção, para te castigar. Qual é a segunda razão que Deus manda provações e tribulações? Sabe para quê? Para manifestar os que são sinceros ou não. Entenderam agora? Na época da primeira era cristã, só permanecia crente aqueles que realmente acreditavam em Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando você lê Romanos 8:35 em diante, Paulo diz: que diremos, pois, destas coisas, se Deus é por nós? Aí ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Olhe bem para cá. Hoje tem uma moda, todo mundo está achando bom ser evangélico. Primeiro, tem mídia. Segundo, tem televisão, tem aplauso. É um show, é cantor cantando, os crentes gritando, assoviando. É pregador de banquinho, é pregador melódico. Isso não quer dizer que nós estamos vivendo o maior avivamento na terra. Entenderam agora? Há esse tanto de crente no Brasil e no mundo que hoje temos. Está dizendo que nós estamos vivendo o maior avivamento da terra? Também não. Eu vou dizer uma coisa, aqui para a igreja hoje, lá no primeiro século, homens como Timóteo, como Paulo, como Pedro, homens como Tiago morreram e nunca negaram a fé. Será se hoje pregadores e cantores e crentes da atualidade teriam a coragem de enfrentar um poder cruel como Nero? E olhem bem para mim aqui, olhem bem. Eu li um autor que ele disse que eles não enfrentavam essas autoridades com as armas carnais. Porque 2 Coríntios, veja aí, 4:4, veja aí. 4:4, ou é 9, né?
Vai lá, 2 Coríntios é 5, 4 é 9. Coloca lá. Deixa eu ver aqui. 5, 7, deixa eu ver aqui. Para os irmãos terem uma ideia. Não é isso. Mas preste bem atenção. Observem que a igreja primitiva, ela não respondia da forma que Nero, Domiciano e outras autoridades pecaminosas os perseguiam. Se vocês analisarem, observem bem, quando Nero mandou ordenar a morte de Paulo, Paulo nunca batalhou com as mesmas armas, chamando Nero de corrupto, chamando Nero de ladrão, esse imperador bandido, esse imperador covarde. Paulo nunca lutou com essas armas. Eu li um teólogo que diz que quando a igreja age assim, ela deixa de ser uma igreja militante pela fé e passa a ser uma igreja de ideologia política. Entenderam agora como é as coisas? Quando Paulo diz, as armas das nossas milícias, elas não são o quê? Elas não são carnais. Elas não são carnais. Ouçam bem, olhem bem para cá, a igreja. É muito fácil hoje todo mundo dizer que é crente. Todo mundo tem internet, tem um likezinho, é um negocinho. Hoje Jesus abençoa teu dia. Hoje Jesus te dá vitória. Hoje tu vai ser um vencedor. Isso é gostosinho, parece uma brincadeirinha. Agora, será se você tem um nível de espiritualidade para aguentar como Paulo e Pedro e Timóteo e Tiago aguentaram? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. E eu vou dizer uma coisa. Sabe quando é que você sabe que um crente é sincero? Não é só quando ele está aqui na igreja glorificando a Deus ou pulando aqui no altar. Você sabe que ele é um crente de comunhão e verdadeiro com Deus quando ele aguenta as perseguições e não reclama e glorifica ao Senhor Jesus todos os momentos da sua vida. Sabiam dessa, irmãos? Tem irmão que fica dizendo, olha, nós temos que orar, porque nós não queremos, eu não quero nunca que o poder do mal, que o poder comunista assuma o controle no Brasil, nunca. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu acredito que uma horinha dessa, Deus vai deixar sacudir o negócio, só para manifestar quem é o fiel e quem não é. Sabiam dessa? Hoje tem muito irmão que diz, o tempo todinho, nós temos que eleger governador, nós temos que eleger um presidente para nós pregar evangelho, como se a igreja dependesse desse sistema para pregar evangelho. Nós respeitamos as autoridades, elas são constituídas por Deus. Agora preste bem atenção, nunca uma autoridade na terra mais cruel como Nero, Domiciano, conseguiram apagar a fé de um coração transformado pelo poder de Deus. Amém, irmãos? É por isso. Então, duas coisas. Deus manda tribulação. Primeiro, para te lapidar. Tem crente, tem irmão que fica, coitadinha da irmã Maria, está numa prova. Não diga coitadinha, não. É Deus metendo a tacazinha nela, só para lapidar ela. Eu estou com pena do irmão Chico. Às vezes o irmão Chico é ignorante, é prepotente, é avarento, é egoísta, e só quem conhece é Jesus. Sim ou não? O jovem rico está lá. O jovem rico está lá em Mateus 19. Quando o jovem rico chegou para Jesus, ele disse, bom mestre. Foi o que Jesus disse para ele. Tu sabe o que é bom, rapaz? Bom só um. Aí Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus disse assim, conhece os mandamentos? Ele disse, desde a minha juventude. Eu sou um judeu pesado. Eu sou um homem perfeito. Tem irmão que ele é todo perfeitinho, perfeitinho na igreja, perfeitinho na ceia, perfeitinho no dízimo, na oferta, mas só quem conhece o coração velho dele é Jesus. É ou não é? Às vezes está a irmã aqui toda perfeitinha, até a bibliazinha dela é toda limpinha, toda bonitinha, arrumadinha, tem um crochêzinho do lado, não é assim? É linda, a pessoa, mas é linda essa Bíblia. Mas só quem conhece o dono dela ali é Jesus. A Bíblia diz que Jesus diz assim, vai e vende tudo que tens e segue-me. Aí o que a Bíblia diz? Ele ficou o quê? Olha que Jesus vai no âmago. Jesus falou aquilo porque sabia que o que prendia aquele jovem era mas ninguém ia saber.
tem crente aqui que eu não sei nada da tua vida, meu irmão. Aí é o seguinte, quando o crente estiver na prova, deixa ele na prova, que é Deus tratando ele. É Deus tratando ela para lapidar, para sair do outro lado purificado, sem escória, sem miséria, mas santo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Só quem pode dizer glória. Então, o primeiro propósito da tribulação é isso. Vocês não viram como era a igreja primitiva? Lá no iniciozinho, mas já tinha falta do primeiro amor, falta de comunhão, inveja, falsidade, concorrência. No meio dela, imagine hoje se não tiver isso. A tribulação de Deus em nós. Quantos daqui, às vezes a gente prega, pensa que é alguma coisa. Aí de vez em quando Deus bota um espinhozinho na carne, só para tu não se orgulhar. Porque todo ser humano, pode ele ser crente como for, ele tem um ladozinho vaidoso. Tem ou não tem? Aí pronto. Pois pode observar. É cantor, é pregador, é auxiliar, é diácono. É graças a Deus que há 30 anos eu venho servindo ao Senhor. E Deus me conduziu a esse cargo. Eu mereço essa posição. É assim. Aí Deus de vez em quando bota uma pedrinha lá no sapatinho dele. Só para ele andar. 30 anos, mas andando mancando. É assim que Deus faz. Às vezes a irmã, ela é toda... Irmão, porque quando você confia na sua própria justiça, já se acabou. Às vezes a gente prega, Deus tem me dado um ministério grandioso. Olha, o pastor aqui tem um ministério. Aí Deus bota só um espinhozinho na carne. Vocês se lembram que Deus disse para Paulo? Mas por causa das muitas revelações, visões, o Senhor pôs um espinho para que ele não se exalte. Era Paulo, irmão, e olha que Paulo era crente. Pronto, tem irmã que canta bem, mas tem dia que ela desafina, só para saber que tu não presta para nada. Quem faz é Jesus, não é assim? Às vezes a irmã, pronto, eu já vi cantor que canta bem, aí quando ele chega numa festa, aí está todo mundo querendo ouvir ele, aí ele pensa assim, hoje eu abafo aí. Hoje eu vou abafar. Quando bota o playback, às vezes o playback não presta. Já vi demais. Hein? Aí às vezes ele pensa que ele escolhe um hino, Deus diz assim, não, tu vai escolher esse bem aqui, que é o mais feio, que aí ninguém gosta. Rapaz, como é que um cara inteligente daquele, olha que hino ele escolheu. É só para mostrar para tu que Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele, o poder é dele. Irmão, sirva a Deus com alegria, sendo crente. Amém, irmãos? Então, por duas razões, Deus manda provação, tribulação. Uma, para que é? Para lapidar. Vamos, não, eu quero ouvir vocês, só quem está no culto, para tu nunca mais esquecer. Para que Deus manda tribulação? É por isso que tu nunca pode dizer assim, meu Deus, eu sou crente sincero, eu sou ofertante, eu não perco um culto, por que tanta prova? Diga isso não. Senhor, o que tu quer me ensinar com isso, Pai? O que precisa ainda morrer em mim, Jesus? É assim, Deus, eu estou aqui, Pai, o que tu queres ainda de mim? Eis-me aqui. E deixa ele te moer. Deixa ele te botar lá no engenho, deixa ele te botar na moedora. Deixa ele te pisar, é assim. Pensa aqui que tem alguma coisa, não. Às vezes tu tá lá e pronto, pensando. Eu li um autor que diz que às vezes o crente ele se torna orgulhoso até mesmo pelo tanto que ele ora. Ele de joelho, ele já está orgulhoso. Meu Deus, eu oro muito, viu, Pai? Na hora dessa eu estou orando aqui, fulano de tal está dormindo. Já é um orgulho velho. Aí pronto. Aí por isso que tem dia que ele dobra o joelho, ele faz tu dormir a noite todinha de joelho. Aí pronto, aí tu fica até com vergonha de tu mesmo. Meu Deus, eu dobrei o joelho, eu fui dormir. Não é assim? Deus faz desse jeito, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja. A segunda razão é que Deus manda tribulação. Sabe para quê? Para que os sinceros se manifestem. Crente sincero é crente na bonança, é crente na alegria, é crente na dor, é crente na perseguição, é crente, as coisas estando boas ou ruim. Ele continua sendo crente, adorando a Deus. Tem irmão que diz, pastor, e por que aconteceu aquele negócio ali? Coloca bem aí, 1 Coríntios 11, verso 19. Vê aí. Lê aí, pastor, como é que diz? E até importa que haja entre vós heresias. Oi? Vai. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Às vezes você diz assim, meu Deus do céu, não acredito que o pastor fulano, que é um grande exegeta, disse uma heresia daquela. Olha aí, o que Deus faz que ele diga?
É só para mostrar que às vezes ele está pregando só profissionalmente. Às vezes ele está cantando aqui só profissionalmente. Mas a Bíblia diz que não fica em oculto. Aquele que está usando de engano, amanhã ele é revelado. Não é assim? Ah, mas eu não acredito, era o doutor em teologia. Quando dá fé, o que está dentro dele o Senhor revela. Olha aí, para vocês saberem. Pronto. Isso é necessário para que os sinceros se manifestem. Tem irmão que fica, meu Deus, eu não acredito que o pastor fulano é autoridade. Autoridade de quê? Autoridade é só Deus. Autoridade é só Deus. Só quem é infalível é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes tem pregador, tem doutor em teologia, que ele quer ser a voz, ele quer ser a autoridade, ele quer ser... Irmão, nós teólogos não somos nada, somos pesquisadores que ficam patinando em busca de novidade para encabular crente. Toda hora tem um teólogozinho aí com a novidadezinha, com o negocinho, ele quer encabular os outros. O teu negócio é se apegar com Deus e ser crente até o tutano. Nada me separará do amor de Cristo. Meu irmão, eu quero ver. Eu vejo aí uma jovenzinha, eu fico até olhando. Cantando, a tua glória me envolve. Prende. Mas uma faca no pescoço dela, nega bem aqui Jesus. Será que ela vai aguentar? Hein? Pregadorzinho de banquinho, com a melodiazinha, Jesus, não sei o quê. Será se o cara botar um revólver na cabeça dele, pô, embora, nega teu Cristo agora. Nega bem aqui. Será se ele vai aguentar isso? Será se esse pessoal todo dia que está na internet, será se eles tinham essa fé de Timóteo, essa fé de Tiago, essa fé de Paulo, essa fé de Pedro? Homens caçados como animais. Sabe por que eu digo? É porque hoje a maioria dos crentes, irmão, na hora que vem uma prova, eu não aceito Jesus. Eu não aceito. Aqui não. Está decretado. Aí bate o pé, pronto. Hoje a maioria dos cultos, até vocês mesmo aqui. A gente pode pregar e vocês não estão nem ligando. Na hora que chegam de fora aqui, aí eles começam, eu quero dizer que esse ano a virada é grande. Virada de quê? Virada de quê? Tu tem que ser crente, é fiel. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Eita, glória a Deus. Então pronto, aprenda isso hoje. Por que Deus manda essas tribulações? Vamos lá, Léo. Então, aí vem agora o seguinte, nossa união com Cristo. Coloca lá o versículo, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aqui. Eu, João, também, vosso irmão e companheiro, na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Olha, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Você tem aí a unidade, vamos lá, volte lá agora. Você tem aí a unidade de João com Cristo. Ou seja, quem se une com Cristo, irmão? Quem se une com Cristo, ouçam bem, irmão, a partir do momento que tu se une com Cristo, pronto, Paulo diz assim, todos quanto querem viver em Cristo padecerão perseguições. Coloque aí João 16:2, rapidinho aí, vamos lá, João 16:2. Pode ler aí, como é que diz? Expulsar-vos-ão das sinagogas. Isso. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Pronto, no momento que tu servir a Cristo, Mateus 10:22, coloca aí, Léo. Olha o que acontece no momento que você for servir a Cristo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só gosta de crente. Olha para cá, igreja. Olhe para cá, igreja. Vocês sabem quem é que gosta de crente? Só quem gosta de crente é Jesus. Deixa eu dizer para vocês, não se iluda com essa não. Não é porque o governador é amigo dos crentes. É porque só quem gosta de crente é Jesus. Pode dizer assim, o governador gosta dos votos dos crentes. Porque crente, irmão, tudo que é pecado ele odeia. É ou não é? E aí pronto. Às vezes aquilo que o governador faz, nós somos contra. Aí na hora que tu falar para ele, ele não quer saber de tu. Pronto. Nós somos contra beber cachaça, somos contra raparigagem, nós somos contra prostituição, nós somos contra tudo que não presta.
E aí? Por isso que tem crente que não entende isso, tem crente que não presta atenção nisso. Só quem gosta de crente, escute bem aqui, é quem conhece a Jesus. E só Jesus é quem gosta da igreja dele. É por isso que ele disse assim: meus filhos, vocês vão ser odiados na terra por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então esse negócio, olha para cá. É 3,12, me parece bem, 1 Timóteo, 1 Timóteo, se não for 1 é 2, vamos lá, rapidinho, Léo, só para a gente, 1 Timóteo, a 2 Timóteo, 3,12, coloque aí, para os irmãos terem uma ideia. Olha, como é que diz, pastor Wagner? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu estou falando de quem quer viver piedosa. Não é de qualquer jeito, porque tem crente hoje que vive de qualquer jeito. Tem crente que ele é moderno. Ele diz, não, a gente tem que se adequar à realidade, a gente tem que... O jovem, esse universo, é o jovem teen, é o jovem 10, é o jovem... Não é assim? É o jovem do mundo que pega o modelo do mundo e quer trazer para a igreja. Mas quando ele é um jovem que quer viver a piedade de Cristo, o mundo odeia ele. A universidade odeia ele. Você pode pegar grandes, como por exemplo Gramsci, como por exemplo Karl Marx, como por exemplo Nietzsche, como por exemplo, vários odiavam crentes. Odiavam crentes. Meu irmão, para tu viver piedosamente, sendo crente, uma moça de Deus, um rapaz de Deus, aí tudo bem. Aí o negócio é sério. Então, no momento que você passa a estar em Cristo, se lembre que a tua vida é de risco. É por isso que João, volte lá, no Apocalipse, ele vai dizer assim, vamos lá, olha aí, ó, eu, João, vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo. E por que ele vai para a ilha de Patmos? Ele vai para a ilha de Patmos por causa de Jesus Cristo. Só isso. Vamos lá, seguindo aqui o nosso roteiro. Conhecendo o dono das visões. Até agora, João não teve nenhuma visão e nenhuma revelação. Mas antes de começar a ter as visões e as revelações, a primeira coisa que ele vai ter a visão é a visão de Cristo. Ouçam bem. Por quê? Porque ninguém pode falar das coisas de Cristo sem que primeiro tenha a visão dele. Antes de João, depois nós vamos tratar disso aí. Antes de João ter uma visão do céu, uma visão catastrófica, uma visão apocalíptica, a primeira visão que ele tem é a visão de Cristo. E a visão do Cristo que ele tem não é do Cristo morto, não é do Cristo pálido, é do Cristo vitorioso, é do Cristo glorificado, é do Cristo exaltado, é daquele que tem o controle de todas as coisas. É desse Cristo que João vai ter a visão. Depois vamos falar sobre ele. Porque como essa visão aí que ele vai ter de Cristo é o pano de fundo, é a base para tudo que vai se desenrolar no livro do Apocalipse. Pode passar, Léo. E quem era João? Os irmãos sabem, o discípulo amado, que escreveu o Evangelho, que na verdade escreveu as 3 epístolas, e esse homem foi enviado para a ilha de Patmos. Os irmãos sabem muito bem que ele morre com 100 anos e era um homem de um linguajar duro. Eu li um teólogo que diz que João, aqui do Evangelho e das Epístolas, dificilmente uma igreja hoje aceitaria ele para ser pastor, porque ele era um homem de uma língua pesada. Ele entrando na igreja e quando o irmão não amava o outro, ele dizia, tu é do diabo, porque quem não ama seu irmão é do diabo. Pronto. Era assim que era João. João era um homem da língua pesada. Ele dizia, só tem 2 tipos de gente no mundo, filho de Deus e filho do diabo. Pronto. Está lá na epístola dele, você pode ler lá. É desse jeito. Aí se a pessoa dizer, eu amo a Deus e odiava o irmão, ele disse, tu é mentiroso, era assim. João era pesado, porque tem irmão, até pregador. Nós temos que ter uma linguagem polida, eclética, porque a igreja ela está cheia de doutor. O que adianta a igreja estar cheia de doutor e tudo ir para o inferno? Ei, irmão, me diz. O que adianta? Aqui na igreja tem muita irmã da elite, mas é bicha véia ruim, sem vergonha. Me diz. Não é assim? É da elite. Aqui, irmão, não tem negócio de elite. É melhor tu ser crente para ir morar no céu.
A Bíblia fala que as mulheres de elite andavam atrás de Jesus, mas antes delas andar atrás de Jesus, Jesus teve que tirar cão da vida dela. Coloca bem aí. Lucas 8, é porque tem irmão que anda com essas besteiras. A igreja, aí fica uma igreja velha fria, os crentes tudo filho de elite. Aqui não tem negócio de elite não, irmão, aqui é o corpo de Cristo. Vai lá, bota aí, 8. Vai, começa aí, pastor Vale. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos... Epa, para aí, como é que Jesus fez primeiro com elas? Curou de espíritos malignos. Tem que tirar primeiro o cão delas. E de enfermidades. Aí, vai. Maria, chamada Madalena. A Madalena, véia. Da qual saíram 7 demônios. Eita, irmão, já pensou, já tem mulher que é fuxiqueira. De natureza. E essa daí que tinha 7 diabos na vida dela. Ei, irmão, 7 demônios. Hein? Tem muitas mulheres que querem andar na igreja, mas é sem Cristo. Essas daí, primeiro elas andavam atrás de Jesus, porque Jesus expulsou tudo que era espírito maligno delas. Tem umas que aí são casadas, mas o espírito velho maligno não saiu, não. É verdade. No zap, velho, ela é de madrugada cortando direto. Mandando foto, como diz o Lourival feito, lá naquelas intimidades. Né? Na hora que ela tira uma foto, já é mostrando os seios. Pronto. A mulher casada, ela tem que ter o perfil dela, a vida santa dela. Ela vai pra praia, e o besta velho, que tem marido, que é um velho besta, irmão, tem um besta, mas tem um besta velho. Aí vai pra praia, e ela lá fica só de tanguinha véia. Tem delas que é feia. E aí fica tirando foto, e aí mandando. Fraco demais. Mulher casada, mulher crente. Pronto, o espírito velho não saiu dela ainda não. Para seguir Jesus, antes dele chamar essas mulheres aí que seguia ele disse, não, vocês vão me seguir. Vem para cá, Maria Madalena. Aí ele viu o jeito velho dela, disse, tu tá com cão, vem para cá. Tirou logo 7 da vida dela. E das outras também. Vai, como é que diz? E Joana, mulher de Cusa... Essa daí era bichona. Procurador... Para aí. Essa daí era mulher da elite. Sociedade. Você era mulher zona rica. Ela era mulher de quem? Cusa, procurador de Herodes. Aí a função do marido, vai. E Susana. Era outra bichona. Até o nome já é bonito, irmão. Não é assim? Até o nome, Joana, né? Joana, né? Assim. É assim. Susana, né? Já soa bonito, né? Assim. Esses nomes agora estão na moda. Antigamente eles queriam botar só o nome dos meninos americanizados, não era? Agora não. Os meninos estão nascendo, aí estão botando Maria. Os filhos de rico já estão voltando agora a Maria, a Joana. Porque antigamente era Jennifer, era... que é mais? Hein? Stephen, Mike, né? Agora não. Aí estão mudando de novo. Porque agora tem os ricos que estão botando. Aí agora estão botando. Pronto. A Maria, aí completa com outro nome. Maria assim. Joana. É assim. Aí olha aí, vai. E muitas outras que o serviam com seus bens. Pronto. Então, Jesus transformou primeiro essas mulheres para servir ao Senhor. Você pode ser um advogado, você pode ser um juiz, você pode ser um doutor. E isso é importante, meus irmãos. Agora, eu quero dizer, no corpo de Cristo, você é lavado, santificado para viver em comunhão uns com os outros. Sem elite. Aqui dentro não tem elite. Aqui é corpo de Cristo. Aqui todo mundo come na mesma panela porque nós servimos o mesmo Jesus. Amém? Então, volte lá, meu filho, para a gente seguir aqui. Então, esse João, meus irmãos, ele vai morrer com quase 100 anos, mas ele era um pastor de língua dura, entendeu? Ele era um pastor de língua dura, só que foi o homem que teve a mensagem mais gloriosa. Filhinhos, amai uns aos outros. Foi esse homem. Ele era duro de palavras porque ele queria a coisa séria, a coisa certa. Vocês sabem que jogaram ele uma vez num caldeirão quente, ele escapou, não conseguiram matar ele, e depois ele vai ser exilado na ilha de Patmos. Vocês têm aí essa ilha, eu coloquei aqui para os irmãos, era uma ilha lá do Mar Egeu, situada a 45 quilômetros ao sudeste ou ao sul de Samos, e na verdade essa ilha, ela era uma ilha, mas tinha várias outras ilhas, 16 quilômetros, né? Como eles falam, por 10. E essa ilha, ela era uma ilha vulcânica.
Lá tinha feras e foi para esse local, que era uma prisão para presos políticos, que João foi exilado na ilha de Patmos, ok? Interessante que não foi na ilha de Patmos que ele escreveu o livro, não, senhores. Ele teve as visões na ilha de Patmos. Depois que ele é solto, ele vai para Éfeso e lá ele escreve o Evangelho, as 3 epístolas, e aí, na verdade, esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá? Mantendo a perseverança, ok? Então, o que nós vamos analisar aqui, dentro desse texto que o Léo colocou aí, o segmento. Coloca lá o versículo agora, Léo, só para os irmãos terem uma ideia. Ok? Observe, irmãos, que João, ele diz assim: eu também sou vosso irmão. Ou seja, por que ele usou essa palavra irmão? Ele está usando essa palavra irmão, eu coloquei aí esse substantivo adelphos, porque ele está se colocando como os outros crentes. Ele não disse assim, eu, João, o grande, o apóstolo. Não, ele usa esse termo, João, que na verdade é um termo de irmandade. Por isso que eu disse que na igreja não tem ninguém grande. Observe que ele começa, eu, João, que também sou vosso irmão. A igreja ela tem que olhar para mim como um pastor escolhido por Deus, mas ao mesmo tempo vocês têm que olhar para mim como irmão de vocês em Cristo. Eu não sou uma autoridade aqui maior do que vocês na questão espiritual. Eu tenho o privilégio de Deus me colocar para orientar vocês. Mas no nível de fé, eu sou como qualquer um de vocês. Amém, irmãos? O fato de eu estar aqui na frente é só uma questão de organização e orientação. Mas na vida de comunhão com Deus, o mesmo sangue de Jesus que lava vocês é o mesmo que me lavou. E é o que nos torna irmãos em Cristo Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Aqui não tem ninguém grande, nem quem senta aqui no púlpito. Tem ninguém grande. Os irmãos respeitam o pastor por causa da colocação no ministério, como Deus está lá em Efésios 4, 11, 12. Mas não porque eu seja maior do que vocês. Não porque eu tenha curso este ou aquele. Não, vocês me respeitam porque sabem que eu sou um dom de Deus para estar aqui na igreja. Mas vocês sabem também que eu sou como qualquer um de vocês, lavado pelo sangue de Jesus. Sim ou não? Vamos ver aí Atos 9, 17. Rapidinho aí, pastor Wagner. Lê aí como é que diz. 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Como foi que Ananias chamou Paulo? E aí pronto, ele não era perseguidor da igreja? Mas agora, irmão, transformado, quando Deus disse para ele, vai Ananias, porque ele agora é um vaso escolhido. Ele já chegou lá e cumprimentando assim, irmão Saulo. É assim que é crente, meus irmãos. É irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Na igreja não tem esse negócio, e essa bichinha aí, quem é essa bichinha? Não. E esse daí, quem é esse cara? Não. Na igreja é irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Como é o nome do irmão? Como é o nome da irmã? Aqui não tem ninguém grande. Pronto. É claro que os irmãos devem respeitar o pastor Oziel, até para uma questão de liderança. Mas, às vezes, o irmão diz, irmão Oziel, não é errado, não. O correto é você chamar pastor. Mas não pense que eu vou me zangar porque o irmão me chamou de irmão, não, porque eu sou irmão lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, volte lá naquela lista lá que nós apresentamos. Observe que eu coloquei aqui, quem era João, o relacionamento de João com as igrejas da Ásia. Como é que ele se relacionava? Ele dizia assim, irmãos. Mas tem outra coisa. Esse João, além de ser irmão com os irmãos, ele dizia assim, meus irmãos, eu sou vosso irmão e vosso companheiro na tribo lá. Ou seja, a igreja estava sendo perseguida, sofrendo, ele também estava. É triste quando o líder vive no melhor e a igreja vive no pior. Tem líder que não está se importando se o irmão está sofrendo ou a irmã. Ele explora a igreja em nome da fé, em nome de Deus, em nome do reino, enquanto os irmãozinhos estão passando fome. E homem de Deus não tem essa postura. João diz assim, eu sou irmão com vocês e eu estou na mesma luta que vocês estão. Ontem eu fui pregar, aliás, fui inaugurar ali 2 templos
E aí, quando eu entrei, aí o pastor disse assim, pastor Zé, aqui nós temos que ser rápido, porque aqui a bandidagem está grande, pastor. Aqui, e um tempo muito bonito. E aí eu só vendo os crentinhos, nós lá sozinhos, lá no meio. Aí ele disse assim, olha pastor, aqui está tudo fechado essas casas. Todo mundo foi abandonado, o bandido está entrando aqui, batendo em gente. Aqui nós, tem hora que estamos dirigindo o culto, de jeito bem aqui, a bala está comendo aqui. Eu disse, meu Deus do céu, irmão. Pois é, pastor. Aí assim. E aí eu voltei de lá triste. Muitas casas abandonadas. Aqui mesmo, irmão, é bem aqui no Tiriricau. Muitas casas abandonadas. E aí pronto. Aí depois ela até disse, termine aí mais cedo, que nós vamos lá para o outro, porque aqui é meio perigoso. Aí terminei, nós enchemos o carro lá dos crentes, e aí saímos com os crentes em tudinho. E eu fiquei muito triste naquela situação. Fico pensando, irmão, ainda nessa situação São Luís vive essa insegurança tremenda. É muito triste. Muito triste. Tem lá a irmã que vinha dentro do carro comigo, ela dizendo, pastor, aqui tem casa de 40 mil, 50 mil, que eles estão vendendo por 5 mil. E eu disse, eu não quero não, irmã. Quero não, eu não vou. Casa bonita. Ela mostrou uma lá para mim, olha, essa daí tem piscina, tudo. Olha, pastor, 5 mil reais. É assim. Mas quem é que quer? Porque não adianta casa bonita sem segurança. Aí eu voltei triste. Hoje eu estava orando para Deus e dizendo isso para ele, dessa situação. É aqui dentro, irmão, bem aqui no nosso campo. O pior é que o medo e a insegurança aqui em São Luís, eu estava dizendo para minha esposa, não é só lá não, é aqui mesmo, não é assim? Aqui mesmo nesse Tiriricão, aqui no São Cristóvão, a gente viu, não é assim? Aqui é direto aqui. Temos que orar e continuar buscando a Deus, e para Deus também tocar no coração das autoridades para levar isso mais a sério, em nome do Senhor Jesus. Mas é muito pesado. E aí pronto, casa lá abandonada para todo lado. Ou seja, o cidadão batalha o dia todo, trabalha, e aí quando chega em casa, tem a casa invadida, os bens roubados, e etc e tal. Batem neles lá, é uma coisa horrível. Eu fiquei muito triste ontem, muito triste. Mas o verdadeiro líder é aquele que quer sofrer com os irmãos. Ele se preocupa, ele toma café, mas ele também se preocupa em saber se o irmão fulano de tal está tomando café. João disse, eu sou também vosso companheiro. Eu fiz até essa tradução aí, dessa expressão aí que ele diz companheiro, está aí no verso 9. Olha aí, se vocês analisarem, synkoinos é a palavra que quer dizer aí participante com os outros. O homem de Deus participa com os outros. Não adianta eu ter uma fé, tem irmão que diz assim, eu não tenho nada se o irmão está na prova e Deus tem me abençoado. Um homem de Deus nunca tem essa postura. Ele nunca se regozija em estar bem e glorificar a Deus, porque o outro também não está bem, só ele está bem. Homem de Deus não tem essa postura. Homem de Deus sofre com os demais. Ele diz, vosso companheiro, porque tem irmão que é amigo da gente só no churrasco. Tem muito irmão aí, quando é ano novo, vai virar na tua casa, né? Aí pronto, churrascão, beleza, copão de Coca-Cola, e aí pronto, aí você mostrando a casa, vai nessa. Aí quando tu tá numa prova, tu liga, irmão, irmã, agora eu não posso, agora eu não posso. Meu irmão, negócio sério. É por isso que tu tem que orar, Senhor, coloca a pessoa certa no meu caminho. Ajuda. Desde esse negócio de estar afobando, estar mostrando casa, estar mostrando o carro. Isso é só para ti. Invista na obra de Deus e peça para Deus, Senhor, coloca as pessoas certas no meu caminho. O negócio é. Tem até mulher que na hora que o negócio pega, ela deixa o marido velho e cai no mundo grande. Não quero mais ele não vou ficar nessa luta. Aqui, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Vamos lá, Léo. Então, João, ele se relacionava com a igreja da Ásia dessa maneira. E aí você tem reino e tribulação. Diga comigo, reino e tribulação. Reino aí é que a igreja, quando aceita Jesus Cristo, ela vai para o reino espiritual. Ok? Mas a igreja estando no reino espiritual, ela não vai deixar de ter o quê? Tribulação. Se vocês analisarem essa palavra aí no original, está aí, ó. Tilipsei, ela quer dizer prensa. Essa palavra aí, tilipsei, ela quer dizer, sabe o quê? Pressão. Nunca você vai aceitar Jesus e não vai deixar de ter pressão. Tem pressão dos teus pais, pressão da tua família, pressão do sistema, pressão de todo lado. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis? Então pronto. Agora, você vai viver nessa polaridade. Você vai viver reino de Deus e também tribulação.
E no meio desse reino e dessa tribulação tem um espiritual, que é o adversário, é Satanás. Ele vai fazer de tudo para você desistir da fé. Ele vai fazer de tudo para você negar a fé. Ele vai fazer de tudo para você criticar e largar a igreja. Volta lá, Léo. Mas olha o que acontece que João diz. Acho lindo isso aqui, irmão. Olha, eu, João, também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, pronto. E na paciência. Olha essa palavra aí. E na paciência. Olha aí, irmão. E na perseverança, não é assim? Tem uma tradução aí que coloca, e na perseverança. Olha aí, essa palavra, hipomoné, no grego, quer dizer estabilidade, quer dizer tolerância. É uma pessoa que não desiste da fé por nada. É assim que é crente. É uma pessoa que não desiste por nada. Pode ter imperador ruim, pode o sistema estar ruim, pode a pressão vir, pode a morte vir, mas ele não larga nada. É João dizendo, e paciência de Jesus Cristo. Pronto, é desse jeito. E aí ele estava no hotel, né? No Hotel Santos Dumont aqui. Onde é que ele estava? Eita, nessa ilha tinha fera, nessa ilha tinha vulcão. Aí era uma ilha que era uma prisão, meu irmão. E ele foi para lá, ele foi exilado para lá, e lá ele viveu. Pronto, ele foi exilado lá. Quando o imperador morreu, ele foi tirado de lá e voltou para Éfeso. Mas preste bem atenção, porque tinha um imperador Domiciano cruel. João deixou de ser crente? Ele foi jogado na ilha de Patmos, ele deixou de ser crente? Perseguição todo dia, toda hora, ele deixou de ser crente? A igreja também sendo perseguida, ele deixou de ser crente? Não, ele ficou na paciência de Jesus Cristo. E eu pergunto aos irmãos, por que ele foi para a ilha de Patmos? É porque ele era bonito? Era modelo? Por que ele foi para lá? Volta lá, Léo. Agora, vamos lá. Olha aqui, olha. Ele foi para a ilha de Patmos. Eu coloquei, por que João foi preso? Que é a nossa temática hoje. Por que João foi preso? Vamos ler aí, pastor Wagner. Só para os irmãos terem uma ideia. Atos 17, verso 7. Vamos ler aí. Como é que diz? Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Eles foram, aí você vê que as pessoas já começaram a se levantar contra Paulo, contra João, porque ele era acusado de subversão, dizendo que ele pregava um outro rei. Os crentes começaram a serem, todos eles, perseguidos, porque eles pregavam outro rei. Eles pregavam um rei maior do que o César. Eles pregavam um reino melhor do que o do César. Eles pregavam uma política melhor do que a do César. Eles pregavam Jesus Cristo e o céu de glória. Eles queriam arrancar as pessoas da vida devassa. E aí as autoridades começaram a entender que eles estavam pregando um outro rei e começaram a perseguir os crentes. E aí, meus irmãos, observem, João vai para a ilha porque ele pregava Jesus Cristo. Ele não vai para a ilha por outra coisa. Ele vai para a ilha porque ele pregava Jesus Cristo. Vamos só ver aí, Apocalipse. A gente vai ler aí, coloca aí, 10, verso 4. Depois, Apocalipse 6, 9. Como é que diz? E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. Apocalipse 6, 9, novamente aí, vai lá. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Isso. E por amor do testemunho que deram. Essa expressão, por causa da palavra e do testemunho, é simplesmente a palavra é Cristo e o testemunho é Cristo. Esses cristãos aí, como está em Apocalipse 6, 9, eles morreram por causa da palavra. Então eu quero dizer para a igreja que esta noite, que João foi para a ilha de Patmos, João foi para a prisão só porque ele pregava a Cristo Jesus. E eu quero levantar aqui esta noite a minha voz para dizer, eu peço a autoridade de Deus, eu peço graça de Deus, para que Ele me dê força, para que eu nunca negue o nome de Jesus, mas para que eu sempre tenha autoridade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
Eu hoje, à tardinha, estava no meu devocional, e aí eu escutei um irmãozinho orando, lá no meio da rua, numa caixinha de som, fazendo os cultos. Eu chorei, irmão, porque, olha, numa tarde de quinta-feira, ali naquele bairro Mora Juiz, ali naquele bairro, e aí o irmãozinho, na caixinha, aí ele, pronto, nós queremos convidar vocês para o grande projeto Neemias, e vai estar lá no nosso grande terreno. Irmão. Aí botou a irmãzinha para cantar, e aí a irmãzinha, ó, consegue, eu andei. E aí ele meteu a palavra, disse, eita Jesus, quantos na história não estão fazendo esse trabalho? Dizendo que só Jesus é o grande rei. Eu quero dizer, a Assembleia de Deus tem que levantar a voz e dizer para o Brasil, irmão, que o grande rei é Jesus Cristo e não tem outro.